De volta com o segundo bloco do programa. Agora na Série A vamos falar do Corinthians, que foi até Salvador enfrentar o Vitória. Empatou mais uma, 1-1. Ailton, o 15º empate do Corinthians. Se o G4, que alguns mais otimistas ainda sonhavam, agora praticamente impossível, né? O Corinthians tem que torcer, o corintiano tem que torcer para 2013 acabar logo, fazer um planejamento, em 2014 começar um time novo, né? Já tem que começar, né? Porque eu vi antes dessa partida, se dizia que o Corinthians tinha que fazer 21 pontos. Tinha que vencer todos os jogos. Então já não dá mais, né? Então nessa estatística já foi. Dá. Só que é aquele negócio, o time não ganha. Então. Não adianta, fizeram um pacto, falei semana passada, o pessoal fez pacto para ganhar 9 jogos, não ganharam. Vai fazendo pacto e de empate a empate. E o campeonato vai indo, vai passando. O campeonato pode ter G10 que o Corinthians não chega. Não, é capaz. Pode ter G10 que o Corinthians não chega. É capaz. A gente estava comentando em off aqui, Carlão. O ano passado o Corinthians era um time que saía na frente e segurava o empate, né? Tinham peças que correspondia, hoje não correspondem mais. Na saída do campo ontem, o zagueiro Paulo André deu uma entrevista falando que o problema maior do Corinthians hoje é psicológico. Você concorda com isso? Porque antes fazia o gol, segurava. Hoje, sai na frente igual saiu ontem, não consegue segurar. Toma gol bobo, igual ontem, um buraco na defesa, o atacante sozinho. O problema do Corinthians, acredito que seja a carga de jogos. O Corinthians passou por um ano, o ano anterior, 2012, ganhando tudo quanto é título. Então começou 2013 bem até. Mas agora vem o cansaço dos jogadores. Aquela estafa de jogar direto, você está direto dentro do avião, viajando, jogando e assim vai. Então torna-se estafante. É onde está acontecendo agora com o Corinthians, que ele não consegue segurar um resultado ou nem sair na frente nenhum. E muita gente diz que o ano do Corinthians é horroroso. Não foi tão assim, né? Porque o primeiro semestre do Corinthians foi com 2 títulos. Foi 2 títulos. Eu falo, o torcedor do Corinthians tá mal acostumado, digamos assim. Porque se um time que ganhou 2 títulos, apesar que o Campeonato Paulista é aquela história. Para quem ganha é Paulistão, para quem perde é Paulistinha. Né? E aí depois fez 2 bons jogos contra o São Paulo. Dominando o São Paulo lá no Morumbi. E todo mundo sabe que o São Paulo, nesse momento de decisão, por mais difícil que seja a fase, o time do São Paulo é um time... Aí depois o Corinthians... É aquela história que a gente comentou, né? Para motivar o jogador, a renovação, a gente estava comentando, né? Não é nem por conta técnica, é por conta mesmo de motivar os jogadores, né? Só que, por exemplo, ganhou 2 títulos. Está jogando o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato difícil. Só que cadê o elenco? Você tem que ter peças de reposição. O Corinthians hoje sai fulano, vai entrar quem? Ibson. Não. Você tem que ter peças de reposição à altura que tu está jogando. Não, mas é aquela história que a gente sempre falava. O Corinthians chegou numa fase de ter que poupar 3, 4 jogadores e colocar jogadores à altura. E agora, se poupar meia dúzia, vai colocar quem para jogar? O Renato Augusto está tendo que jogar de centroavante. Aí fica complicado. É o exemplo, né, dessa nova fase do Corinthians. O Ailton citou bem, o elenco do Corinthians diminuiu. A torcida tá pegando no pé do Pato, tudo. Mas aí o Tite também, é o que você falou agora. Improvisar o Renato Augusto, sendo que tem o Pato no banco, põe o cara pra jogar, põe o Renato Augusto na função dele, que vai render muito mais. Aí deixa o Pato no banco e coloca quem pra jogar no meio? Eu apostaria em algum moleque da base. Esse é o problema do Corinthians. Base. Com todo respeito pra quem acha que o Pato joga bem. Não é nem defendendo o Pato. Eu não tô entrando no critério se o Pato vai resolver ou não. O critério é que o Tite tem o centroavante, ele tem no elenco, Alexandre Pato. E ele deixa no banco para escalar um meio armador na posição diferente. Aí ele abre o buraco no meio para escalar outro improvisando também. Mas é isso que eu tô querendo dizer, esse esquema tático já foi repetido em algumas ocasiões. Aí. Porque teve um jogo que, se eu não me engano, o Paulinho fez a função. No papel não, mas no jogo ele fez a função de centroavante e fez bem. Mas é porque o Danilo ainda na época estava jogando bem, né? Tinha os 2 laterais super bem. É que agora a fase tá que não adianta. Mas eu acho que aí já vem uma coisa extra-campo. Eu acho que quis proteger um pouco o Pato, porque isso aí não é o normal do futebol. Eu acho que naquele momento que ele perdeu o pênalti, depois daquilo ali, não quiseram tirar ele dali para não ter não dar mais motivo para falar. Então acho que nesse momento não colocou o Pato, acho que para proteger um pouco mais ele do que... Porque é uma mudança totalmente diferente. Você tem um jogador ali pronto. Queira ou não, o Pato jogou com a seleção faz pouco tempo atrás. Como você vai tirar o Pato, dependendo dele ter feito o pênalti ou ter errado, agora você vai tirar o Pato para colocar um meia de atacante com um atacante no banco. A questão ali é aquela história. Para mim, se eu não me engano, foi o Margiotti quando veio aqui, ele falou,
O elenco está dividido. É por isso que vai ter uma reformulação, já saiu uma lista aí de que Danilo, Douglas, Sheik, os mais medalhões devem tudo pegar o caminho de casa, renovar o elenco. Eu não sei se essa é a melhor maneira, né, Carlão? Porque por mais desmotivado que alguém esteja, você não pode desconsiderar o nível técnico deles. O Sheik, por mais que esteja numa fase... Mas é aquele negócio, o ciclo tá se encerrando, né? Até o ciclo do próprio Tite tá chegando no fim, na opinião de muitos torcedores do Corinthians. E é verdade, porque você fica muitos anos no mesmo clube, torna-se estafante para você. Aqui no Brasil não tem essa cultura, né? É diferente da Europa. Bom, mudando a página, vamos falar do Santos. O outro paulista que também está no meio da tabela, também sonha com G4, só que perdeu mais uma dentro de casa, dessa vez para o líder e campeão Cruzeiro. Já dá para afirmar que é campeão Cruzeiro, pode ser campeão na semana que vem matematicamente. Perdeu de 1-0, foi dominado pelo Cruzeiro o jogo inteiro. Essa irregularidade do Santos atrapalhou muito no campeonato, né? Todo mundo, desde o começo, todo mundo, o Santos vai chegar, não vai chegar, só que foi isso desde o começo do campeonato. Perde uma, ganha outra. Perde uma, desse jeito, também tá longe, né? Olha, pela grandeza do Santos, eu acho que esse elenco do Santos não tem condições. Pela grandeza que a equipe tem que ter um treinador de ponta. Você tira o Muricy, você coloca um treinador interino, daqui um pouco você deixa ele ali para terminar um campeonato, você não dá. Aí ele vem, ele tem que buscar reforço lá na base, uma hora ele traz um, outra hora ele traz outro, e esse aqui não dá certo, ele vem e busca outro. Então é difícil. Se é um treinador que já tem uma certa bagagem, ele tenta resolver a situação ali dentro do elenco. Agora toda hora ele tem que buscar um ali, busca um aqui, e as coisas não estão dando certo. E o elenco que o Santos tem também não é elenco para chegar. E o elenco pediu a permanência do Claudinei. Só que o discurso dele, para quem está no meio do futebol, quem conhece sabe, né? Ele sabe que no final do ano ele não vai ter o contrato renovado, provavelmente. Vão buscar um técnico de nome, de status. É um planejamento diferente para o ano que vem do que foi esse ano, né? Muito garoto da base, né, Carlão? O Santos, até o próprio Claudinei admite, né? Tem que procurar outro técnico, um Abel Braga, talvez, Mano Menezes, está no mercado. O Abel Braga é difícil, porque o Inter já está fazendo proposta para ele de tudo quanto é jeito. O Cleber está de tampão lá no Inter, né? Isso. E quanto ao treinador do Santos, eu também acredito que ele não deve renovar. O Santos é uma grande equipe, tem que procurar um treinador de ponta e montar uma nova equipe, né? O Santos tem que se projetar de novo no futebol, porque o Santos deu uma apagada, depois, principalmente agora, depois de sair do Neymar. Não, e a torcida que vinha até agora aceitando sim, criticava no jogo, vaiava. Ontem pichou o muro, a torcida tá no pé agora, né? Cobrou a diretoria e os jogadores. Eu acho certo cobrar a diretoria, não que eu seja a favor de pichação e tal. Protestou Eu acho que o protesto... Igual foi semana passada, se não me engano, eu não acompanhei direito, mas foi um do Corinthians, parece que o pessoal foi lá, se vestiu de Romarinho e tal. Aquele lá eu achei bacana, o melhor protesto que teve. Agora esse do Santos aí, é aquilo que o Ailton falou, parece que vocês jogaram mais na várzea do que eu, assim, né? Antes de chegarem no profissional. Aquela história, não, você não tá fazendo nada, vamos lá jogar com nós esse final de semana? Parece que o técnico, ele faz isso aí, ele olha lá na base, vê um menino que se destaca um pouquinho, já chama. Desliga o play e vamos lá jogar. Ah, contra quem? Não sei, contra um Cruzeiro aí. Falaram que o time é bom. Pô, tem que ter um planejamento, a grandeza do Santos. O Ailton passou por lá, sabe como que aquele time é estruturado e como o Santos depende de resultado, né? E o torcedor acostuma com um bom elenco. Aí você pega, o torcedor vai no campo assistir, olha o time e fala, meu Deus, será que olha, vai chegar? Everton Não Costa. chega. Não chega. A contratação, o treinador era interino, a contratação de peso que veio Renato Abreu. Que não emplacou, então tá encostado, não podemos nem culpar o treinador. Barca, nós não pode culpar o treinador. Não. Porque ele não, as peças que ele tem é difícil. Colocaram na mão dele, né? Trouxeram Renato Abreu e Everton Costa. Olha que dupla. Aí não tem técnico, aí podia colocar lá o José Mourinho lá. Com todo respeito aos dois, mas aí... É um dueto pra deixar o torcedor de cabelo em pé. É complicado. Aí o meio do campo ano que vem vai Y e Maldonado pro Santos. Vai aí pra formar o quarteto. O Maldonado ainda bota fé. Meu Deus. Bom, mais uma pausa no programa. No nosso último bloco a gente vem falando do Palmeiras, que está na Série B, mais o ano que vem vai disputar a Série A. E tem também uma matéria especial no Fora de Campo. A gente volta daqui a pouco.